Bom dia, meus amados. Nós voltamos à nossa videoaula para a revisão da nossa prova que está chegando, não é isso? Essa prova será dia 29 e aí está aqui, vou revisar o conteúdo para que você tenha segurança e que tenha sucesso também na sua prova. Eu vou começar pela regência verbal, porque você tem regência verbal e nominal e depois a vírgula, então eu farei 2 videoaulas, tá bom? E como você está? Tudo bem? Está começando o dia com Deus, como nós tínhamos conversado, está lendo muito. Eu estou no meu 7º, aliás, comecei o 8º livro agora. Eventos Finais, é o livro que eu estou lendo. Eu não estou aparecendo aí para vocês, porque hoje eu estou querendo mostrar só os slides, porque senão vocês vão ficar prestando atenção na minha beleza e não vão aprender o assunto que já vai chegando prova, né? Gostou aí da piada? Pois é. Vamos lá então? O que é regência verbal? Ainda lembra? Regência verbal é exatamente a realização de um verbo que tem o seu sentido complementar quando o seu termo... Lembra que verbo é chamado de regência e o termo é chamado de regido? E aí faz aquele complemento bonito e aí dá significado à frase. Lembra que nós estávamos falando de coesão? Então regência verbal corresponde à relação que se estabelece entre o verbo e os termos que o complementam e se caracterizam. Que aí, no caso, vai ser a regência é a ligação entre sujeito e objeto. Você lembra disso, né? E que é nessa regência verbal que a gente trabalha transitividade. Lembra? Vamos trabalhar transitividade. Ok, vamos lá então. Então, nós temos aqui 2 exemplos. Eu trabalhei na prova de vocês com os verbos. Eu vou até analisar com vocês aqui os verbos que estão na prova de vocês. Os verbos que vocês vão usar a preposição certa, na hora certa, como usá-los, ok? Aí tem aqui o primeiro exemplo. A mãe agrada o filho. Então, você viu aí que essa definição de agradar, primeiro tem um objeto direto, porque você percebeu que não tem preposição. Então, quando não tem preposição, nós já sabemos que o objeto é direto. Quem agrada, agrada alguém. Então, a mãe agrada o filho. Esse primeiro agradar aí é acariciar. A mãe agrada o filho com carinho. E já no segundo exemplo, a mãe agrada ao filho. Esse agradar aí já é causar um agrado ou prazer, satisfazer, dar algo para o filho. Percebeu a diferença? A mãe agrada o filho. Então, é um significado de acariciar. E o segundo agrada ao filho, porque aí no caso já é uma preposição, então você percebe que o agradar na primeira frase é um objeto direto e o agradar na segunda é um objeto indireto, porque tem uma preposição ao. Mas o ao. Agradar significa causar agrado ou prazer, satisfazer. Então, o que você vai observar na sua prova? Se tiver o verbo agradar, você vai observar toda a frase, o seu complemento, para ver de que se trata. O agradar é acariciar ou o agradar é causar agrado ou prazer? Ou é satisfazer um desejo? Então, você vai prestar atenção no complemento que tem na sua frase para você interpretar direitinho e ver se está te pedindo um o ou um ao, ok? E aqui nós temos os verbos, esses 2 verbos que podem ser intransitivos. Deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em. Então, quem chega, não chega em, chega a algum lugar. E quem vai também a algum lugar. Então, vou ao dentista, cheguei a Belo Horizonte. Então, nós temos os 2 exemplos aqui que vem precedido da preposição a, ok? Entendeu aí? Vou ao dentista, eu não vou em um dentista, eu vou ao dentista. Cheguei em Belo Horizonte, está errado, eu cheguei a Belo Horizonte. Então, toda vez que você encontrar o verbo chegar e o verbo ir, aí você vai lembrar da preposição a. Vai ter na sua prova esses verbos, então fique atento. Aqui nós temos os 2 segundos verbos, morar, residir. Pode vir no sentido de morar e residir. Percebeu que eles são iguais, né? Morar e residir vem também com a preposição. Agora aqui já vem com a preposição em. Lá atrás,
o verbo chegar e o verbo ir com a preposição a, e já morar e residir, preposição em. Quem mora, mora em algum lugar. E quem reside também em algum lugar. Então, nós temos aqui, ele mora em São Paulo. Você, deixa eu lembrar o nome que eu ainda não citei. Lembrei, Tiago Júnior. Onde você mora? O Tiago Júnior mora em Cândido Sales. Aí depois vem Tiago André, né? Onde mora Tiago André? Tiago André reside em Cândido Sales. Então, nós temos aqui os exemplos morar e residir, pede a preposição em. Se pede a preposição em, então isso quer dizer que esses verbos eles são objetos transitivos indiretos, não é isso? Porque tem a preposição em. Está lembrado de transitividade? Transitivo direto sem preposição. Transitivo indireto com preposição. Lembra? Ok. Aí agora vem aqui o verbo namorar. E lembra que nós já fizemos o comentário na sala? O verbo namorar não tem preposição. Então, quem namora, namora alguém. Então, Joana namora Antônio. E eu não vou citar o nome de vocês, que nenhum de vocês namora, porque não tem idade para isso. Então, Joana namora Antônio. Ela namora com Antônio. Vocês se lembram que nós comentamos assim? Se tiver com, então é porque alguém está perto do casal. Mas quem namora, namora alguém. Então, é sem preposição, então é direto. Namorar é objeto direto, ok? Obedecer aqui e desobedecer. Também exigem a preposição a. As crianças obedecem a quem? Aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedece aos pais e o aluno desobedeceu ao professor. Então, você percebe que quem obedece, obedece a alguém. Ou aqui você tem o artigo definindo a quem é a obediência. Então, aqui exige a preposição a. Se exigiu a preposição a, é indireto, ok? Aqui já exigiu a preposição com, simpatizar e antipatizar. Se tem preposição, é indireto. Então, nós temos aqui simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza com. Quem antipatiza, antipatiza com. Então, simpatizo com Lúcio, antipatizo com meu professor de história. Não é o caso de vocês, porque todo mundo ama Hannah, ok? Então, o exemplo aqui, vamos colocar antipatizo com meu cãozinho pitbull, tá bom? Então, aqui, antipatizar com, leva a preposição com. Aí você aprende isso aqui, simpatizar e antipatizar com a preposição com. Tendo preposição, indireta. Aqui eu tenho o verbo preferir. Lembra? Esse preferir aqui está no infinitivo, ó, preferir. E ele exige dois complementos, sendo que um é usado com preposição e o outro com a preposição, sem a preposição, um é usado sem preposição e o outro com a preposição a. Prefiro dançar a fazer ginástica. Viu, gente? Quem prefere, prefere a. A gente não prefere dançar do que? Já leram sobre isso? Eu prefiro dançar a fazer ginástica. Ok? Preferir exige a preposição a. Ok. Agora eu vou apresentar para vocês uns verbos que têm mais de uma regência. E esses verbos estão também na sua prova. O verbo aspirar, você vai perceber que ele tem aqui dois sentidos. Dois sentidos do verbo aspirar. O primeiro sentido é o de cheirar, sorver, puxar. Então, lembra que a gente comentou isso na sala? Do aspirar nos dois sentidos? Aspirou o ar para os pulmões. Agora, por exemplo, estamos usando máscara exatamente para não aspirar um ar poluído com o vírus e ficar numa distância das pessoas de 1,5 metro a 2 metros. Esse aspirar aqui usa-se sem preposição, quando você refere-se a aspirar
no sentido de cheirar e sorver. Então, lembre-se que esse aspirar é sem preposição. Aí você vai lembrar da máscara, tá bom? Aspirou o ar puro da manhã. E no sentido de almejar, esse aspirar aqui, no sentido de almejar, pretender, sabe? Eu aspiro por dias melhores, aspiro em voltar à escola. Aí, então, já exige a preposição a. Aspiro a dias melhores. Esta era a vida a que aspirava. Esta era a vida a que aspirava qual? De volta às aulas, na sala de... Lembra que você reclamava o tempo todo? Mas eu estou sentindo falta. Então, aspirar no sentido de cheirar e sorver é sem preposição. Porque aqui, ó, aspirou o ar. Esse O aqui é um artigo, então não é preposicionado, ok? Esta era a vida a que aspirava. Esse A aqui já é um A de preposição. Esse artigo, esse é preposição. Você percebe até na leitura. Então, você tem o verbo aspirar com dois sentidos. Aspirar de desejar e aspirar de cheirar. Eu tenho aqui o verbo assistir, também com sentidos diferentes. Ó, assistir aqui pode ser no sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer, sabe? Um enfermeiro, um bombeiro, ele assiste. Esse assistir para socorrer alguém, prestar uma assistência, é sem preposição. O técnico assistiu os jogadores novatos. Então, esse aqui é prestar assistência, ajudar, socorrer, sem preposição. Já o assistir, no sentido de ver, presenciar, já tem a preposição a. Exige a preposição a. Não assistimos ao show. Então, aqui, no sentido de ver e presenciar, preposição a. No sentido de prestar assistência, sem preposição. E eu ainda tenho o sentido assistir com mais dois significados. Ó, no sentido de caber e pertencer, exige a preposição a. Assiste ao homem tal direito. Esse pertencer aqui, assiste ao homem tal direito. Que direito? O direito de liberdade, o direito de ir e vir. Assiste ao homem ou pertence ao homem esse direito, pertence ao ser humano. E tem também a preposição a. Preste atenção sempre no sentido para que você responda direitinho a sua prova. No sentido de morar, residir, assistir, no sentido de morar e residir, ele é intransitivo. Então, ele exige a preposição em. Assistiu em Maceió por muito tempo. O que é isso? Residiu em Maceió por muito tempo. Morou em Maceió por muito tempo. Esse morar aqui é no sentido de assistir. A gente quase não usa, né? Esse assistir de morar e residir. Não é um termo muito usado por nós. Agora temos aqui mais dois verbos. Esquecer e o verbo lembrar. Quando eles não forem pronominais, são usados sem preposição. Esqueci o nome dela. Então, como assim sem pronome? Porque aqui se eu coloquei esqueci-me de você, aí já pede a preposição, né? E se tivesse aqui um hífen e um me, aí seria preposicionado. Mas aqui diz que quando não for preposicionado ou pronominais, pronominal é com pronome oblíquo, então vai ser sem preposição. Esqueci o nome dela, o verbo esquecer. E quando forem pronominais, quando tiver pronome oblíquo, eles são regidos pela preposição de. Lembrei-me do nome de todos. Lembrei-me. Esse me aqui é um pronome oblíquo referente a eu. Primeira pessoa, pronome oblíquo. Não é me comigo. Lembra até ti contigo. Primeira, segunda pessoa. Então, o verbo esquecer e o verbo lembrar. Se vier com pronome oblíquo, tem preposição de. Se for sem pronome, não tem preposição. E o verbo visar tem também dois sentidos. Ó. Visar, que no sentido de mirar, é sem preposição. Disparou o tiro visando o alvo. Esse aqui você pode, esse visar aqui é no sentido de tô de olho. E esse aqui no sentido de dar visto, usa sem preposição. Visaram os documentos. Ó, dar visto, lembra? Assinar os documentos? Olhar os documentos. Esse visar aqui é no sentido de assinatura. Então, é sem preposição. E no sentido de mirar, também é sem preposição.
E já o visar, no sentido de ter em vista, objetivar, esse sentido, ele é com a preposição a. Ao viso a uma situação melhor. Isso aqui é ter em vista. Eu tenho sonhado com uma situação melhor. Então, esse viso aqui, esse visar aqui no sentido de visão, de objetivar, é com a preposição a. Vai gravando aí. O verbo querer agora. Se esse verbo querer for no sentido de desejar, ele vai vir sem preposição. Quero viajar hoje. Então, esse querer aqui é no sentido de desejo. Quero viajar hoje. Você está querendo viajar? Eu viajei, então. Eu quero viajar hoje. Esse querer aqui no verbo com o sentido de desejar, ele vem sem preposição. Mas se for no sentido de estimar, de ter afeto, aí você vai usar a preposição ao. Quero muito aos meus amigos. Que saudade. E vocês, de bater papo na sala? De brincar no intervalo? Então, se for no sentido de ter afeto, de estimar, aí você vai usar a preposição a, ok? Que pode ser no singular ou no plural. Aí vem agora o verbo proceder, tem na sua prova também. Esse proceder aqui, no sentido de ter fundamento, usa sem preposição. Sabe, você ouve muito essa frase assim, mas isso não tem sentido. Suas queixas não procedem. Tipo assim, se não procedem, elas não são reais. Elas não têm lógica, seria isso. Então, no sentido de ter fundamento, vem sem preposição. Não procede. Já no sentido de originar-se, esse proceder de vir de algum lugar, já tem a preposição de, exige a preposição de. E muitos males da humanidade procedem da falta de respeito ao próximo. Muitos males da humanidade, inclusive esse que está acontecendo agora, esse Covid-19, está vindo exatamente pela falta de respeito ao próximo. Você já viu que aumenta-se cada dia pelo fato das pessoas não ficarem em casa e saírem também sem prevenção ou aglomeração? É que também a gente não vai discutir isso porque depende da realidade de cada um, né? Tem cada situação que a gente está vendo aí que eu prefiro não comentar. Mas tudo bem. O verbo proceder no sentido de originar-se, vir de algum lugar, aí usa-se a preposição de. Aí agora olha o proceder no outro sentido. Dar início, executar. Tem a preposição a também. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Executaram uma investigação criteriosa. Aí nós usamos a preposição a. Os detetives fizeram o quê? Procederam a uma investigação criteriosa. Esse proceder aqui é no sentido de executar. Os detetives executaram a uma investigação criteriosa. Ok. Sétimo aqui, verbo pagar, perdoar. Está na sua prova também. Se tem por complemento uma palavra que denote algo, então não exige preposição. Como assim? Se tem por complemento uma palavra que denote algo, não exige preposição. Ela pagou a conta do restaurante. Esse pagar aqui, se está denotando algo, o que ela pagou? A conta do restaurante. Então, aqui está sim se referindo à conta, então não tem preposição porque esse a aqui é um artigo, só está definindo o que ela pagou, ok? Está denotando, está dizendo o que foi que ela pagou a conta. Agora, se tem por complemento uma palavra que denote pessoa, que o verbo perdoar, tipo, é regido pela preposição a. Ela perdoou quem? A todos. Então, perdoou está marcando pessoa, perdoou a todos. Quer ver perdão sem ser a pessoa? Quando você usa o perdão ou pagar, referente ao pagar ou perdoar algo, é sem preposição. Se for denotando pessoa, é com preposição. Então, eu posso também perdoar a dívida. Vamos colocar aqui. Ela perdoou a dívida do vizinho. Ela perdoou a dívida do vizinho. Perdoou o quê? A dívida.
Agora aqui você já pergunta assim, perdoou a quem? Né? Porque aqui é pessoa, perdoou a todos. E esse a aqui refere-se, é preposicionado, é um a preposicionado. E o verbo informar? Se for no sentido de comunicar, avisar, dar uma informação, ela admite duas construções. A primeira é que o objeto direto de pessoa e indireto de coisa, igual lá o pagar e perdoar. Vai ser indireto se for coisa, e vai ser direto se for pessoa. Então, pelas preposições de ou sobre. Informou todos do ocorrido. Então, informou aqui, esse informar aqui, está direto de pessoa. Então, ele não precisa, está vendo aqui? Informou todos do ocorrido. Aqui é direto, ó, objeto direto, porque no meio aqui não tem preposição. E já aqui no objeto indireto, ó, informou a todos o ocorrido. Informou todos do ocorrido e aqui informou a todos o ocorrido. Aqui refere a pessoa, então aqui tem uma preposição a, aqui refere a coisa, informou a todos o ocorrido. E aqui já é indireto, aqui direto, porque aqui é pessoa, informou a todos. Informou todos do ocorrido. Informou todos do ocorrido, informou as pessoas, informou a todos do ocorrido. Então, aqui a informação é do ocorrido e aqui informou todos do ocorrido. Você está conseguindo ver a diferença? Informou todos do ocorrido, informou a todos o ocorrido. Então, aqui o objeto é indireto de pessoa, é regido pela preposição a e direto de coisa. Tudo bem aqui? Agora, o verbo implicar no sentido de causar, acarretar, usa-se a preposição. Essa decisão implicará sérias consequências. Esta decisão implicará sérias consequências. Percebe-se que ele é direto, não tem nenhuma preposição, porque esse verbo implicar é no sentido de causar e acarretar algo. Já o implicar no sentido de envolver ou comprometer, usa-se com dois complementos, um direto e um indireto. Então, um sem preposição e um com preposição. E qual é a preposição que eu uso? A preposição em. Implicou o negociante no crime. Esse aqui, direto. No sentido de antipatizar, é regido pela preposição com. Implica com ela todo o tempo. Quem implica, implica com. Quem implica, implica implicou, no sentido de envolver, aqui no caso comprometeu-se, implicou o negociante no crime, ou comprometeu o negociante no crime. E aqui implicou com a pessoa. Então, aqui já é antipatizar. Fulano implica comigo. Então, eu tenho o implicar de comprometer e eu tenho o implicar de antipatizar. Se é de antipatizar, eu uso preposição. Se é de comprometer, eu uso sem preposição. E esse custar aqui? Você lembra de alguma coisa? Quanto custa? No sentido de ser custoso, de ser difícil, tem a preposição a. Custou ao aluno entender o problema. Você está entendendo regência verbal? Ou custou muito tempo para você entender? Ou você precisa ficar atento ao sentido das palavras? E no sentido de, esse custar aqui, no sentido de acarretar, exigir, obter por meio de, usa sem preposição. O carro custou-me todas as economias. Eu não quero que você fique preocupado, não. Porque ao ler a frase, você já vai detectar o sentido dela, porque você vai sempre perguntar o verbo. Né? Quem custa? Quem custa? Como assim quem? Custou, o verbo custar. Custa o quê? Então, é no sentido de valer. Agora, e no sentido de acarretar ou de pesar para alguém? O carro custou-me todas as economias. Ou foi pesar. Você já ouviu seu pai dizendo isso, né? Isso custou muito caro. E quando fala de custo, de despesa, você vê que é sem preposição. Ó. Já esse custo aqui, no sentido de ser difícil, é regido pela preposição a. Aqui é sem preposição, aqui é pela preposição a quando se fala de custoso, de dificuldade, ok? Aqui, mais um sentido para o verbo custar é de ter valor, ter preço. Usa sem preposição imóveis
custam caro. Eu vou até voltar aqui que eu coloquei isso aqui como se fosse custo de valor, não foi? Mas aqui é de acarretar, de exigir, no caso aqui acarretar e exigir, seria o carro custou-me todas as economias, o carro exigiu de mim tudo que eu tinha, acarretou-me aqui no caso muitas despesas, então aqui é de exigir, e o outro aqui que é de valor, esse aqui, imóveis custam caro, então aqui é sem preposição, é direto, ok? Então o que você vai prestar atenção? Nos verbos que foram ditos para você, todos os verbos, você vai voltar aqui revisando todos eles, os sentidos deles, e você vai poder pesquisar para responder a sua prova com sucesso. O que eu desejo a você é que você seja um leitor eficiente, que você ao ler, você identifique na hora o que eu estou exigindo na oração, e você vai responder sua prova direitinho. Na próxima aula nós vamos falar de regência nominal, porque aí a gente vai devagar para que você não encha a sua mente tudo de muitas questões e na hora você atrapalhe. Porque eu gostaria que você fosse honesto consigo mesmo, na hora de responder você responda pelo conhecimento que você obteve, tá bom? Prestando atenção nos verbos e perguntando para ele para que você saiba se tem preposição ou não. Ao perguntar você já vai adquirir esse conhecimento. Combinado assim? Um beijo no coração e até a próxima aula, tá bom?